RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que acompanha a RCI. Hoje estamos no nosso quarto programa com mais um livro, mais um autor, dessa vez moçambicano, não é isso, Ilídio? Ilídio Macaringue, falei exatamente. Certo, né? Ele é natural de... Esse nome fica feio na língua portuguesa do Brasil, sabia? Ah, é? Maputo. Nós diríamos na linguística que é cacófato. Mas é uma cidade de Moçambique, né, na África. Bom, a formação do Ilídio, né, ele já foi jornalista, já foi locutor, apresentador de televisão, que bacana! É licenciado em ensino de português pela Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique, mas ele fez a pós-graduação em língua portuguesa e literatura de expressão portuguesa, em Portugal. Fez mestrado aqui no Brasil, na UniOeste, aqui em Foz do Iguaçu, né? Fez mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras e agora ele está fazendo doutorado na mesma área, né? Foi a Moçambique, voltou, gostou de Foz do Iguaçu e voltou, né? O Ilídio, ele já participou de vários eventos internacionais, com palestras, com artigos. Ele participou do movimento da negritude e as histórias... Não, as palestras eram sobre isso, né? Sobre o movimento da negritude e as histórias de Moçambique, da África, né? E atualmente ele está coordenando um projeto, né? Que se chama... É um Centro de Altos Estudos Afro-Brasileiros na Uniamérica. Então, Ilídio, seja bem-vindo no nosso programa. É uma satisfação, né, ter alguém de tão longe aqui com a gente. E o título do livro do Ilídio é Políticas Linguísticas e Nacionalização do Português de Moçambique. Parece complicado, mas não é tanto assim, né, Ilídio? Você sabe, Ilídio, que a primeira vez que eu li seu livro, eu achei assim, puxa, mas é uma realidade tão distante, né? Mas agora parece que deu eu tive um outro olhar assim do seu livro, sabe? Ele pareceu mais assim, não tão distante, porque o Brasil passou por uma situação mais ou menos parecida, no sentido de que a diferença é que no Brasil a gente tem vários dialetos, né? E Moçambique foi um pouco diferente, mas a gente também teve uma língua, né, que se apropriou do idioma aqui local dos indígenas e tudo mais, né? Lá em Moçambique foi diferente, né? Você pode contar para a gente essa história? Como que aconteceu todo o processo de colonização da África como um todo, né? Para a gente entender por que você quer falar da questão linguística de Moçambique. É verdade. Rosimeire, muito boa tarde e agradeço à editora Epígrafe, a ti e também ao amigo Hernani pelo convite e, acima de tudo, felicito-vos por terem este programa aqui na RCI. Gostaria também de cumprimentar e agradecer a todos os ouvintes em diversas plataformas pelas quais está sendo transmitido, portanto, este programa. Pela audiência, muitíssimo obrigado. Antes de responder a sua questão, se me permite, gostaria de agradecer um leque de pessoas e instituições. Por favor. Nomeadamente, eu sou professor em Moçambique na Universidade Pedagógica, não é? Delegação de Machixe. Quero aqui agradecer à minha universidade, que ela fez com que eu pudesse vir cá ao Brasil, na pessoa do responsável máximo, que é o professor Padre Ézio. Muito obrigado por ter, portanto, me dado esta oportunidade de vir cá ao Brasil em 2012 pela primeira vez. Na UniOeste, o professor Fernando, a professora Maridelma, que são pessoas que logo no início me deram um grande ombro e continuam fazendo até hoje. A minha extraordinária orientadora, a professora Maria Helena, a quem devo tudo que está neste livro. Ela que fez o prefácio, né? Ela fez, inclusive, o prefácio. Sem ela, certamente não teria conseguido fazer tudo quanto discuto aqui e continua discutindo agora no doutorado. Ela continua sendo minha orientadora.
A professora Denise, que é a coordenadora do programa Sociedade, Cultura e Fronteiras, uma grande entusiasta, que também acabou sendo determinante, ela e a minha orientadora, para o meu regresso cá ao Brasil, agora em 2016, para fazer o doutorado. Muitíssimo obrigado. E não deixaria também de agradecer ao professor Ion, não é? Que é o responsável da Uniamérica, por ter acreditado nas pontes que podem ser estabelecidas além fronteiras, dois continentes cada vez mais próximos neste projeto que lá está a colaborar. Para o livro, também não podem ficar de fora a Kátia e o João, não é, da Intercons. Foram pessoas que determinaram que a dissertação transformasse-se neste livro, que foi muito bem editada pela Epígrafe. E gostaria também de agradecer ao Sebastião, ao Tony, né, e à Tatiana, que são pessoas da Intercons, que permitiram que este livro, através desse processo da Intercons, levar as obras para a África, pudesse ser vendido também em Moçambique. E a todos os amigos brasileiros, são tantos, não me esqueço do Leonir, do Alexandre Zaslavski, que foram também, tiveram um papel muito importante. E aqueles que não puderam mencioná-los cá, imensas desculpas. E um forte abraço aí também para a minha família que cá está comigo. De facto, este desafio de políticas linguísticas nacionais, seleção do português de Moçambique, não é? É um livro que resulta da minha dissertação de mestrado. E nele faço uma triangulação de todo o processo histórico de Moçambique. Porque não tens como analisar o processo de colonização em África desvinculado de aspectos linguísticos. Então, esta proposta de enfocar a dissertação em políticas linguísticas, por um lado, e por outro, na nacionalização do português, não é? Que é uma língua que herdamos do colonialismo português, é justamente para, efetivamente, demarcar a territorialidade a partir da qual eu iria desencadear a própria pesquisa. Então, quando nós falamos da história de Moçambique, ela não pode também ser desvinculada do contexto da história de África. Sim. Não é? Porque algumas pessoas sabem, mas outras creio que pode ser que não saibam. Não é? A África, como qualquer outro continente, foi uma invenção. Não é? E essa invenção ganhou contornos muito mais estruturantes a quando da Conferência de Berlim, que foi realizada em 1884 e 1885. Na base dessa conferência, em que são, portanto, traçadas as premissas para a ocupação efetiva do continente. E com essa ocupação efetiva do continente, as fronteiras geográficas que hoje em dia nós conhecemos, que compõem a África, foram sendo delimitadas e demarcadas, não é? Com base na força de cada potência europeia, a força de ocupação, subjugação e colonização. Sim. No caso concreto de Moçambique, não é? Nós fomos colonizados por Portugal. Não é? Embora tenha chegado em 1498 e tenha enfrentado a proto-resistência, depois com a Conferência de Berlim, ter estruturado mecanismos de ocupação efetiva do território, efetivamente Portugal vai acabar por ocupar Moçambique a partir de 1930, não é? E daí coloniza o país até 1974. Então posso dizer que nós teríamos o primeiro período da história de Moçambique, que é o período da colonização portuguesa. Né? E nesse período da colonização portuguesa, a língua portuguesa ela assumiu um destaque muito particular, não é? Porque foi na base da língua que Portugal inventou um cidadão que pudesse ser submisso à sua ideologia de dominação. Ou seja, fatiaram a África em regiões, cada país europeu com mais força colonizava e implantava a sua língua naquele país. Exatamente. Aí, quando chegou ali na região de Moçambique, agora ali para baixo, né, África do Sul, está bem no sudoeste, né, pelo mapa da África. Moçambique está lá embaixo mesmo, né, mais pro... região da África Austral pro e tal. leste, por ali, né? Então, quer dizer, mas ali, naquela região, só Moçambique ou outros países também foram colonizados por Portugal ali? O Moçambique ficou isolado? Como que foi? No fatiamento ali, como é que se deu? Bem, na verdade, na região austral de África, onde se localiza Moçambique, está também Angola, como uma antiga colônia portuguesa. Uhum. E depois, mais para a África Ocidental, temos o Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Então, em África, Portugal teve 5 colônias, não é? E no caso particular de Moçambique,
a própria colonização em si, ela processou-se usando-se diversos mecanismos, não é? Um dos quais a componente da língua, não é? A língua que, ao mesmo tempo, era usada como mecanismo de estabelecimento de comunicação, sim, também foi usado como um mecanismo para, e passa aqui a repetição, para exploração, usando os mesmos procedimentos que deram origem aos Estados Nacionais do século XIX na Europa, não é? Como nós sabemos, seja Portugal, Espanha, Inglaterra, França, por aí em diante, foram invenções. O que foi que aconteceu? Foi necessário eliminar-se todo tipo de diversidade, ou então ser neutralizada todo tipo de diversidade, e fazer salientar uma língua, sim, que a partir da língua pudesse se efetivar aquela matriz utópica de uma língua, sim, uma cultura, uma nação. Sim. Não é? Então, Portugal, quando coloniza Moçambique, ele também tenta implantar este processo. Não é? Uhum. E no livro eu discuto muito bem esses aspectos. Tenta implantar aquele procedimento de implantação, portanto, de um Estado-nação em Portugal. Ele exporta-o para a África e coloca-o em prática em Moçambique, de modo a que os moçambicanos fossem desenraizados das suas culturas de matriz autóctone e, naturalmente, se tornassem aportuguesados, sim, lusitanos, sem, no entanto, beneficiar dos benefícios que uma cidadania portuguesa pudesse ter. Apenas era uma maneira de poder estabelecer a própria colonização, porque a língua, ela é um mecanismo de coerção e, acima de tudo, é um mecanismo de instrumentalização. Sim. Não é? Então, eu vou discutindo isso e depois teremos um processo, um segundo período da história de Moçambique que considero como, portanto, o período do nacionalismo. Não é? O nacionalismo que ele vai ser uma consequência no contexto de África, vai ser uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, muitos dos estados em África, acaba se verificando o quê? O surgimento de movimentos nacionalistas, em parte estipulados e impulsionados pelo movimento panafricanista, e reivindicam as suas independências. Não é? Então, a partir da década de 1960, muitos desses países, entre aspas, que ainda não eram países, eram colônias, vão, portanto, tendo as suas independências. E em Moçambique surge a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, em 64, que começa a lutar para libertar o país. Agora eu estou entendendo por que você fala que a Guerra Mundial teve uma influência tão grande na África. Eu fiquei tentando localizar. Bom, se você for olhar os países que estavam envolvidos, a África não estava envolvida diretamente, né? Uhum. Mas é que a consequência da guerra é que foi a descolonização, né? Gradual, a partir da guerra é que começaram os países a se tornar mais independentes. Exatamente, Rosemary, porque a África, ela acaba sendo o epicentro das duas guerras mundiais, não é? Porque todas as contradições entre as potências envolvidas nas duas guerras tiveram como origem a África. Todas as colônias lá. Exatamente. Excelente. Elídio, olha, a gente está aqui com a Rosalina dando um tchau. A Rosalina é dos Estados Unidos, está acompanhando a gente de lá. Bacana, né? O Melordino também. Olha, força ao meu grande mestre, deve ser seu amigo. O Melordino, um forte abraço, colega. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Ah, tá. É isso aí. Se você quiser fazer parte desse bate-papo gostoso aqui com o Elídio sobre Moçambique, sobre a África, entre em contato aí com a gente através do Facebook. A gente também está no YouTube, tá? O nosso site também está www.semprerci.com.br. Você pode acompanhar a gente de diversas maneiras. A gente volta daqui a pouquinho após os nossos patrocinadores. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park.
De segunda a sábado, durante a programação da RCI, o Dr. Eduardo Martins apresenta o boletim Minuto Saúde. Dicas de saúde para ajudar você a mudar seus hábitos para melhor e para sempre. Todos os dias, às 9, às 14h20 e às 18h20. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Avenida Pedro Basso, 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Luminárias, ferramentas, fios de automação, cabos e tomadas, a melhor opção. Ande, materiais elétricos, ande. Experiência, agilidade, não deixe pra depois. 35289192. Ande, materiais elétricos, ande. Na Avenida Paraná, 480. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui com o Elídio conversando sobre o português de Moçambique e dando continuidade. Elídio, então, depois de toda essa colonização, ok, Portugal se apropriou, né, e instituiu, digamos assim, o português. Mas quais eram os idiomas falados lá? Eram muitos? Ou eram só dialetos? Como que era assim? Rosimério, em África são faladas mais de 1000 línguas. Em não Moçambique, especificamente, era muitas. No caso de Moçambique, e eu debato também essa questão no livro, porque há uma discussão teórica entre o que é uma língua, o que é uma variedade. Muitos dos países, não é, colonizados herdaram uma matriz, não é, teórico-metodológica para a classificação das línguas, portanto, de pesquisadores europeus. E por conta disso, isto até hoje acaba por contribuir na proliferação da denominação do que é uma língua, o que é uma língua, o que é uma variedade ou dialeto, portanto, no mosaico linguístico em Moçambique. Não há um grande consenso entre os pesquisadores moçambicanos sobre a quantidade e a denominação das línguas. Puxa, são muitas, então. São muitas, não é? Há uns que dizem que são 17, outros dizem que são 18, outros dizem que são 23 línguas, não é? Agora, mais do que a gente quantificar essas línguas como é que o Estado-nação lida com esta superdiversidade. Sim. Eu já não falo de diversidade, porque nós estamos a viver num século XXI em que a pluralidade de identidades, de culturas, supera a diversidade. Então já estamos num estágio que se chama superdiversidade. E por conta disso, nós também temos várias línguas, não é? Só para você ter uma ideia, no sul do país temos, por exemplo, o Xixangana, temos o Chironga, não é? Temos o Gitonga, são várias línguas que nós temos em Moçambique. Específicos de grupos étnicos, mais ou menos, né? De grupos étnicos linguísticos, exatamente. Então, essas línguas acabam, de alguma maneira, por constituir o mosaico a partir do qual se estruturam as matrizes sociocotidianas, portanto, dos moçambicanos. E é por conta disso mesmo que, mesmo durante o processo da formação da Frelimo, a questão linguística acabou sendo, portanto, acabou merecendo, portanto, um papel muito importante. Se o colonialismo combatia todas essas línguas autóctones, alegadamente porque constituíam um perigo para a subjugação da população, a Frelimo, ela também viu nas línguas como uma ameaça. Razão pela qual herda a política linguística de promoção do português para ela engendrar o processo de unidade nacional na diversidade. Sim. Então, a partir do português, que era a língua do colonizador, a Frelimo apropria-se desta língua para ela gerar o espírito de unidade nacional e de nação. E de 64 até 74 desencadeia uma luta armada que culmina com a independência nacional em 25 de junho de 1975. Curiosamente, a Frelimo também adota para o novo país a língua do antigo colonizador. Não é? Nós, Moçambique, apesar de ter declarado a independência, continuou ainda como oficial a língua portuguesa. A língua portuguesa. Por quê? Porque ao se libertar da pátria, também nos apropriamos da língua. Então, esta língua acaba por ser descolonizada
como também descolonizou-se a terra. Esse é que é o princípio. Então, a escolha do português como língua oficial em Moçambique foi uma decisão política justamente para consolidar o processo de unidade nacional na diversidade, Sim. que foi sendo costurado ao longo da luta armada de libertação nacional. Não é? Agora, se a gente for pensar, por um lado, tem o lado positivo que houve uma integração nacional. Exatamente. Né? Por outro lado, você descaracterizou a cultura Uhum. né, dos vários grupos. Esses grupos em si, eles tinham uma certa unidade ou eles eram combatentes? Porque tem muita, assim, na África, tem muitos grupos que eles se guerreiam entre si, eles não têm uma boa, assim, relação social, digamos assim, né? Isso em Moçambique acontecia? Tinha muitos conflitos entre grupos? Era difícil fazer essa integração? Se não houvesse o português, isso seria mais difícil? Ou você acha que é mais negativo do que positivo o português ter servido como integrador? Bem, a matriz étnica africana ela é muito complexa. E os conflitos intra e interétnicos, eles podem ocorrer mesmo entre grupos étnicos com a mesma língua. Agora, no contexto moçambicano, sem dúvidas, vários historiadores e linguistas defendem mesmo esta tese, que naquele contexto histórico foi fundamental a escolha de uma língua, embora que a língua não seja uma componente determinante para a construção do sentimento de uma nação, mas ela foi determinante, a escolha do português, para, de facto, demarcar a territorialidade. Perfeito. Porque não se lutava para se libertar uma terra pré-existente ao colonialismo, mas uma terra de acolhimento. E, ao se lutar para se libertar uma terra de acolhimento, tinha que haver uma língua que pudesse, de alguma maneira, ser, a partir dela, como um mecanismo de se pensar, portanto, a nova nacionalidade. E essa nacionalidade moçambicana, ela, por um lado, é representada pela língua portuguesa, mas por outro, porque o próprio país, por exemplo, a partir de 1983, foi se reconhecendo a importância das línguas banto como línguas que contribuem para a cosmografia, cosmologia, não é, sociocultural. Línguas banto seria o quê? As línguas banto é um conjunto de línguas de origem africana, não é? Fazem parte da grande família africana Níger-Congo, não é? E essas línguas vêm no contexto da imigração banto, não é? Que se iniciou na região da África Ocidental e depois foi se espalhando até a região da África Austral. Por que banto? Banto é uma palavra, não é? Que foi cunhada por um pesquisador linguista, portanto, alemão, porque ele viu várias semelhanças entre essas línguas. É como se fosse assim, o latim com o português, o espanhol, o italiano, alguma coisa assim. Exatamente. Aquela básica que deu origem a várias. E diríamos isso, sim. Que são línguas constituídas por praticamente 60 línguas, não é? Nossa, é muito. Então, elas usam a mesma expressão muito para designar pessoa. Não é? Então, em Moçambique também existem essas línguas autóctones moçambicanas, são línguas de origem banto. E que elas, no contexto, pelo fato de partilhar o mesmo espaço geográfico, não é? Onde o português é a língua maiorizada, embora a gente saiba, por estatísticas, não é? Que a língua portuguesa continua sendo a língua segunda para a esmagadora maioria da população. Só que, pelo fato de ser uma língua oficial, ela acaba tendo essa importância, não é? E minoriza-se as línguas que são maioritárias, que essas são as línguas banto. Por quê? Porque o Estado-nação, ele tem um desiderato muito claro. Ou seja, todas as pessoas lá, elas falam o seu idioma e mais o português. Digamos que essa aqui é a base. E por quê? Porque o Estado-nação, a partir do momento que ela sabe, ele, no caso, o Estado-nação, sabe que há uma superdiversidade étnico-linguística, neutraliza essa superdiversidade e beneficia uma língua, e no caso a língua oficial. Ainda que se reconheça a relevância dessas línguas bantas, ou línguas banto, tanto faz, no contexto moçambicano, o português continua sendo a língua de prestígio. E uma coisa muito curiosa, nós só temos uma única língua oficial em Moçambique, contrariamente, por exemplo, à África do Sul, que tem 11 línguas oficiais.
Puxa vida, ou seja, com tantas línguas, o português é o oficial e as outras é como se elas existem na realidade, mas não oficialmente, não legalmente, né? Não legalmente. E essas línguas foram, na verdade, o português foi oficializado, sem ser nacionalizado, não é? Sim. E então, essa é uma das coisas que eu defendo, que o português, pelo fato dele ter sido descolonizado, não é? Ao mesmo tempo, nós, a partir da independência nacional, apropriamos-nos dessa língua. É por isso que um dos motes do livro será admissível, não é, que a hipótese de que Portugal nos cedeu a utilização do idioma e, por isso, dele deve ter para sempre o controle normativo. Então, nós nacionalizamos o português porque o tecido sociolinguístico nacional ele foi gerando lexemas, não é? E que foram introduzidos nesta língua portuguesa, que não existem na norma europeia, não é? E, portanto, o português foi oficializado sem ser nacionalizado. Está aí uma das contradições das políticas linguísticas nacionais. Esta é uma tese que é defendida por um dos grandes linguistas, foi o meu professor, que é o professor Gregório Firmino, né? E depois, paradoxalmente, essas línguas banto foram nacionalizadas sem ser oficializadas. Portanto, nós temos línguas que são nacionais, mas não são oficializadas, não é? E a tese que se defende é que essas línguas elas não têm uma dimensão nacional, não é? Porque tem uma territorialidade muito reduzida. Enquanto o português, pelo fato de ser a língua oficial, não é? Ele acaba tendo esta dimensão nacional, ainda que não seja a língua falada pela maioria. Não é? Então, essas são algumas das contradições das políticas linguísticas que do país que eu tento, portanto, problematizar, não é? Neste livro. Bom, Elídio, a gente vai dar um pequeno intervalo. Daqui a 1 minutinho estamos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A NetFoz traz para a Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. 13h28. A Copel dá a dica para você usar a energia elétrica sem desperdício. Ajuste a temperatura do chuveiro e tome cuidado com a duração do banho. Verifique se a porta da geladeira está fechando bem e evite guardar os alimentos quando ainda estão quentes. Assim você usa a energia com eficiência e sem desperdício. Copel, Companhia Paranaense de Energia. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR. Melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. Lore, a marca Saúde e Beleza, unindo a melhor tecnologia em ativos naturais e aromaterapia. Lore, produtos com base orgânica. Lore, ativos comprovadamente eficazes, óleos essenciais que promovem o bem-estar e o equilíbrio de todo o organismo. Encontre os produtos no site www.loreoficial.com, que além de ser o e-commerce da marca, é também um blog com diversas matérias sobre saúde, beleza e lifestyle. Lore, conheça nossa marca pelo site loreoficial.com. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles.
muito bem, Políticas Linguísticas e Nacionalização do Português de Moçambique. Estamos aqui com o Ilídio. Ilídio, eu estava comentando que quando eu li esse livro pela primeira vez, a primeira reação minha, né, eu sou revisora, né? Então, já foi assim, nossa, mas tem erro aqui. Nossa, esse livro tem muito erro. Daqui a pouco eu fui vendo que, na verdade, não é que ele tem erro. Ele não é o português do Brasil. Então, a gente tem um livro aqui que está falando do português de Moçambique e ele está escrito em outro português que não foi o do Brasil. É o português de Moçambique? Você pode explicar para a gente? Eu começaria por dizer o seguinte. Este livro é uma salada russa do ponto de vista linguístico. Por quê? Porque aqui estão 3 línguas portuguesas, não é? Eu gostaria mesmo antes de dizer que aquilo que é o português do Brasil é a amálgama das diversas línguas portuguesas faladas no Brasil. O mesmo acontece com o português de Moçambique. Sim. E também com a norma europeia, que em princípio foi esta norma que, enfim, permitiu que Portugal fosse, portanto, o guardião da língua portuguesa. Mas as independências desses países foram descolonizando, foram, de alguma maneira, fazendo com que Portugal fosse também retirado, não é, esse código de guardião da língua portuguesa. E por conta disso, não há uma língua portuguesa, há várias línguas em português, não é? Não, a gente vê assim, daqui para Portugal, a gente já vê que tem uma diferença. Uhum. Não só na escrita, no sotaque e tudo mais. Você tem uma diferença de sotaque. Se tem uma diferença de sotaque, na escrita ela vai estar representada também, né? Que geralmente... Mas então, na verdade, esse ainda não é o português de Moçambique. Rosemary, a língua é o espelho de toda a cultura. Sim. E, por conseguinte, ela tem que ser diferente de uma cultura a outra. Ok. Então, essa é a base do livro, né? Uhum. Aqui, eu escrevo e penso na norma europeia. Na norma europeia. Agora, é preciso retirar que a norma é uma hipóstase. Ninguém domina a norma. Sim. A norma europeia é uma invenção, não é? E que todos nós percorremos essa norma. Mas por que ninguém a domina? Porque ninguém fala o português, o espanhol, o alemão. Do ponto de vista dialetológico, sim, todos falamos variedades de uma determinada língua. A gente vê isso muito claro no Brasil. Exatamente. Então, no livro, eu vou tentando me situar, porque fui formado assim, como professor de língua portuguesa, vou tentando me situar para escrever dentro dos cânones da norma europeia. Ok. Analiso certos, não é, retirados de jornais onde ocorrem marcas do português de Moçambique. Pois é, você coloca vários exemplos aí, né, uhum, dessas diferenças, né? Exatamente, sim. E por quê? Para mostrar efetivamente o processo de quê? Da nativização. Porque a nativização o que é? É o fato de uma língua ex-colônia, quando ela entra em contato com a matriz sociocultural e linguística de um país colonizado, ela vai sofrendo. Vai sofrendo e fica hibridado a esse contexto. Perfeito. Não é? Uhum. E depois, no livro, ainda aparece a norma brasileira, porque há citações que eu retirei de autores ou de livros, portanto, publicados aqui no Brasil. Então, eu diria assim, temos uma tríplice norma neste livro. Né? Você está criando um outro português aqui. A língua portuguesa, como qualquer outra língua, é uma construção social. Embora seja importante, né, ressaltar que nós temos de estar dentro do processo normativo. Mas, de facto, a norma é uma hipóstase. Agora, o que ocorre? Ocorre que neste livro, à medida que eu problematizo as políticas linguísticas de Moçambique, que elas não se circunscrevem apenas ao contexto moçambicano, aquela problemática de Moçambique, ela é extensiva a quase vários países, não é? Uhum. Por quê? Porque uma política linguística é, portanto, uma ação que o Estado, ou pessoas que o Estado delega a essa função, estudam mecanismos para a normatização dos problemas linguísticos. Sim. Não é? E por conta disso, escolhem-se algumas línguas, ou uma língua, a partir da qual se vai constituir o Estado-nação. O Estado-nação brasileiro, ele funda-se num pressuposto de quê? De um pressuposto de um princípio monolingue. Brasil, sim, português do Brasil. Isso. Todos os Estados-nação têm esse princípio, têm esse desiderato, né? Fazer com que coincida a língua. Pelo menos até o momento, né, Ilídio?
Porque, gente, eu vejo assim como triste, sabe? O que a gente está passando no momento com a língua portuguesa, essa banalização com o coloquial, né? Então, hoje, o professor ele não pode corrigir o português do aluno, porque senão ele vai, coitadinho da pessoa, ela vai ficar frustrada, vai ter um trauma. Então, é como se houvesse uma banalização do... E a gente tem que nivelar por cima, né? Eu penso assim, tem que ter, sim, a norma geral, que é a culta. Né? Com certeza. É lógico que disso daí vai ter todo um desdobramento, vai ter variações, vão ter... tem o coloquialismo mesmo, que é típico, que não tem jeito. Mas uma coisa é você falar coloquialmente, outra coisa é você escrever. E se a pessoa fica só no coloquial, ela não consegue escrever. Sem dúvidas. E de fato isso é importante, Rosimeiro, o que estás a dizer. Nós temos que saber escrevermos esta língua, ou nesta língua, de acordo com uma norma que foi fixada. Não é? Esse aspecto é fundamental. Não é? Agora, o que acontece é que, no processo de normatizar, não é? Enquanto, por um lado, a língua, ela junta, é um elemento de junção para fazer salientar uma certa homogeneidade, não é? Por outro lado, ela também separa. Por quê? Porque enquanto há aqueles que são inscritos no contexto social, como falantes da norma, não é? Sim. Há aqueles que não se enquadram dentro daquela norma, eles são excluídos, não é? Agora, um dos grandes debates hoje em dia, que decorre sobretudo deste processo de superdiversidade, que vai invadindo e permeando novas hibridações sociais, culturais e, de certa maneira, fazendo com que as atuais fronteiras jurídicas dos Estados nacionais fiquem abaladas. Isso traz um grande desafio para o processo de ensino e aprendizagem das línguas. Não é? Então, o professor, no caso concreto, ele tem que também, de alguma maneira, perceber que há outras línguas que são permeáveis pelo contexto que acabam influenciando, portanto, o aluno. Então, aí está o grande desafio. Como fazer? Ok? Este procedimento da escrita, ele não está em conformidade com a norma, por causa aquele aspecto, não é? Sim. É, na verdade, uma criação linguística ou criatividade? Sim. Mas a norma determina isto. E, acima de tudo, é o como fazer isso. Para quê? Para evitar que o aluno se sinta estigmatizado. Pois é. Agora, vendo o lado do aluno, nas escolas, o ensinado lá é só o português? Ou também são ensinadas essas outras línguas? Essas línguas. Nós temos um projeto ainda meio tímido, não é? O projeto de ensino bilingue, não é? O que acontece é o seguinte... Mas não é a realidade ainda lá, então? Não, está a acontecer. O que acontece é que determinadas zonas têm uma língua ou duas línguas que sejam mais faladas, línguas banto. Então, elas são escolhidas para serem lecionadas também a par ao lado do português. Sim. Só que o grande problema do ensino bilingue é que é um falso ensino bilingue. Por quê? Porque não se ensina o aluno para dominar aquela língua portuguesa, aquela língua banto. É a partir da língua banto para ele compreender o processo da sua inserção numa matriz educacional dominada pela língua portuguesa. Não é? Está a perceber? Sim. Então, essa é que é a questão. Se continuar nesse ritmo, vai chegar um dia em que vai ficar só o português. Ou você acha que isso não vai acontecer? Bom, eu diria o seguinte. Em Moçambique, logo depois da independência nacional, eram apenas 2,6% dos quase 10 milhões de habitantes que falavam a língua portuguesa. 2,6%. Não é? As pessoas atualmente, não falam o português. As não é? pessoas, nossa, que interessante. Mas é ensinado na escola. Logo após a independência nacional. Só que agora estamos a caminhar para por aí quase 55%, não é? De pessoas que falam a língua portuguesa no país, não é? Atenção, falando a língua portuguesa como língua segunda, porque a maioria da população tem as línguas banto como línguas maternas. E o que ocorre? Ocorre que, na verdade, o governo moçambicano, os sucessivos governos moçambicanos, sempre liderados pela Frelimo, não é, fizeram mais pela língua portuguesa em Moçambique do que o que Portugal fez em 500 anos de colonização do país. Só que isso não foi feito porque era importante empoderar o português como tal.
é que é importante que a maioria fale a língua portuguesa, por ser a língua do Estado, a língua da identidade nacional, pertence à identidade nacional, a língua a partir do qual se pensa a nacionalidade moçambicana, não é? Sim. Então, é isso que fez com que, portanto, o português do país tivesse essa relevância. E no livro também vou discutindo, portanto, esses aspectos, não é? E veja só, por exemplo, numa das questões, não é? Que é um dos objetivos do próprio livro, eu pergunto como é que se processa a nativização e a nacionalização da língua portuguesa em Moçambique. Através do quê? Da apropriação sociossimbólica, não é? Que os falantes fizeram e continuam a fazer da própria língua portuguesa, não é? E ela, ao ser, portanto, nativizada, ao mesmo tempo também acaba sendo nacionalizada. Sim. E por conta disso, vislumbra-se importante, ainda que nós tenhamos menos de 50 anos de independência nacional, figura-se importante que futuramente adotemos, portanto, um caminho em que o português de Moçambique, como patrimônio, não é, e símbolo mais importante em termos de que é o mais partilhado no país, seja efetivamente também nacionalizado. E por conta disso, fazemos este caminho que o Brasil fez. Do português do Brasil, e também nós temos português de Moçambique como uma língua oficial. Sim. Então, a tendência vai ser essa mesmo, né? A tendência vai ser o português predominar, né? E as línguas que são menos faladas ou por grupos menores vão ser extintas no futuro. Não tem muita alternativa, né? Bom, lógico, longínquo, não agora, mas assim, se vai haver essa tendência, vai ser um pouco inevitável, né? Bom, Rosemary, na verdade, o processo de linguicídio, que é a mortandade das línguas, ele foi sempre acompanhando a história da humanidade. Em Moçambique, tantas línguas foram perdidas e agora o que está acontecendo é que elas estão sendo valorizadas, não é? Há cursos superiores, não é? Mestrado, doutorado, inclusive até de licenciatura, sobre línguas banto. Elas estão sendo valorizadas, estão sendo introduzidas nos estudos de formação de professores, a adicionar já gramáticas. Para quê? Para fazer com que, de facto, não se continue a perder uma grande memória. Porque quando tu perdes uma língua... Mas não são muitas? São muitas. São muitas. Poxa, então é um trabalho muito grande, né? Sem dúvidas. E graças a Deus, há, a nível nacional, um consentimento, não é? De que, efetivamente, precisa se salvaguardar essas línguas. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Por um lado, é porque você tá preservando a cultura, né? A cultura, exatamente, sim. Agora, todo este processo ainda é um caminho muito árduo, mas há passos muito importantes, não é? E encorajadores, não é? Porque a preservação das línguas autóctones é a preservação das raízes, das bases cosmográficas do que é um Estado-nação em Moçambique. Ainda que o português tenha desempenhado esse papel importante para estruturar uma visão nacionalista, mas as línguas banto, elas são essenciais, são fundamentais, porque quando são valorizadas, você preserva o futuro. Eu estava olhando aqui, no mapa, essa divisão que você faz aqui, ela tem a ver com a linguística ou não? É uma divisão geográfica de lá do país? Sim, essa é uma divisão geográfica, é um mapa político de Moçambique. E em cada região província... em cada região são várias línguas, então, na verdade. Exatamente. Em cada região são várias línguas. Nós não somos um país federal como o Brasil. Então, aquilo que corresponde a estados cá, lá são províncias. Então, numa província, tu podes encontrar uma ou duas línguas. Então é como se fossem mais ou menos independentes. Cada região dessa tem uma certa autonomia, né? Tem uma certa autonomia, só que essa autonomia não é muito parecida com a autonomia que os estados aqui no Brasil têm. Que tem, por exemplo, autonomia de gestão da segurança pública, uma série de coisas. Nós não somos um país federal. Agora, o que acontece é que em cada uma dessas províncias, não é, que seria equivalente a estado, tem lá várias línguas. Há casos de uma província tem uma língua ou duas línguas. Agora, o grande problema que faz com que a proliferação numérica das línguas e da denominação crie um ambiente, vamos lá dizer, esse caldeirão todo sociolinguístico no país, é a falta ainda de um grande consenso nacional.
não é? Tem havido um grande trabalho do Centro de Estudos de Línguas Moçambicanas, não é? Que este ano realizou mais uma conferência, no sentido de fato de harmonizar a designação, a ortografia dessas línguas. Por quê? Porque enquanto uns defendem que numa província tem uma ou duas línguas, outros defendem que tem 3. Não é? Outros defendem que tem 5. Por quê? Porque cada um puxa para a sua raiz linguística. Não é? E aí aquilo que é um dialeto fica, né, pode ser considerado uma língua. Exatamente, sim. E esse é o grande problema. Por quê? Isso decorre do fato de nós termos importado, da perspectiva eurocêntrica, o que é uma língua. Nós sempre definimos a língua como um instrumento que serve para a comunicação. Mas, na verdade, uma língua não pode ser vista, pelo menos na matriz metodológico-teórica que eu tenho estado a usar. A língua não pode ser vista como um instrumento, porque o instrumento, ele não é maleável. A língua é uma construção social. E ela é mutável, né? É mutável. Então, como é que... Se você tem um martelo, o martelo está ali. Não é? É um instrumento. Sim. Então, essa metáfora fez com que não pudesse ser adequada à realidade africana. E por isso que até hoje continuamos a dizer isto aqui é dialeto, isto é língua, aquilo é uma variedade. Quando, no fundo, estamos a invisibilizar uma riqueza sociolinguística que é estruturante e importante para qualquer sociedade. Não é? Então, nós, por exemplo, no caso concreto de Moçambique, quando fomos a ver esse processo de nativização, foram surgindo palavras inexistentes, por exemplo, no contexto europeu. Eu vou dar aqui um exemplo. Sim. Não é? Se eu dissesse assim, machamba, você não faz mínima ideia. Não. Alguns portugueses também não fariam mínima ideia. Mas para nós, machamba é equivalente ao quê? A campos de cultivo. Nossa. Está a perceber? Sim. A campos de cultivo. Agora, há outras unidades lexicais que foram surgindo neste processo de nativização do português. Temos um advérbio de modo depressa, não é? Sim. No nosso contexto consuetudinário lá em Moçambique, essa palavra acabou sendo consignada num outro grupo, portanto, numa outra configuração nominativa. Em vez de ser um advérbio, ele foi verbalizado. Olha, não é? Depressar. Exatamente. Eu depresso, tu depressas, ele depressa. Exatamente. Uau! Então, o português de Moçambique, ele vai usando o quê? Os mecanismos de geração de palavras que existem na norma europeia para ele adequar determinadas realidades que não só dizem respeito àquele contexto, não é? Temos um outro exemplo, a palavra conseguir, não é? Que é uma forma verbal. Sim, conseguir. Não, que é um verbo, conseguir. Isso. Exatamente. Então, o verbo conseguir, num processo, não é? De adição, não é? De um afixo, no caso, um prefixo, ficou desconseguir. Desconseguir. Que é um ato de não conseguir. Por quê? Perfeito. Se você mente, então desmente. Sim, isso. Então, por que não conseguir, desconseguir? Desconseguir. Está a perceber? Sim. Não é? Então, temos esses processos, não é? Morfológicos que vão fazendo com que esta língua portuguesa é natural, né? Porque a língua ela não é morta, né? Ela é viva, ela está sempre mudando. Então, a hora que você interage com outras línguas, você vai ganhando aí, né? Novos significados para aquele grupo. Exatamente. E aí, com o tempo, vai se oficializando isso, devido à recorrência, né? Com certeza. E é por isso que um pesquisador brasileiro, Bagno, chama de gramaticalização. São esses processos que estão, de alguma maneira, a serem consolidados no contexto sociolinguístico e que vão permear, não é? Que futuramente o Estado tenha de rever as suas políticas linguísticas. Por quê? Elas não estão nem simbólica, nem linguística, muito menos culturalmente em conformidade com o caldeirão linguístico que se faz sentir no país. Não é? Gente, se vocês quiserem continuar ouvindo esse bate-papo, a gente volta daqui a um minutinho.
Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O restaurante Pandeiro está aberto ao público e traz o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte e um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a nossa promoção de almoço. Apenas R$ 29,00 o prato. Servimos também café da manhã e jantar. E estamos na Rua da Cosmoética 1761, Cognópolis, Foz do Iguaçu. Telefone 3132-2012. 13h51. Aviso de desligamento programado Copel. A Copel informa que vai realizar serviços de manutenção e melhoria da rede elétrica, por isso haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica dia 14 de agosto, terça-feira, das 14h20 às 17h50 no município de Foz do Iguaçu. Esse desligamento programado vai afetar parte da seguinte região: Estrada Velha de Guarapuava. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. Para mais informações, consulte os desligamentos programados através do site www.copel.com ou pelo Copel Mobile. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. JC Terraplenagem trabalha com implantação de condomínios, loteamentos abertos, escavações, aterros, infraestrutura e calçamento. Mão de obra especializada e maquinários de confiança. A qualidade é garantia e temos o melhor preço da região. Solicite um orçamento. Ligue 45 3525 2218 ou 984 335953. Avenida Olímpio Rafaim, 1610, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Falando então sobre o português de Moçambique, estamos aqui com o Ilídio Macaringue. Ilídio, eu tenho uma dúvida em relação você põe no final do seu livro um mini glossário. Esse mini glossário se refere a qual idioma? E outra coisa, no seu mini glossário você põe hífen entre mini e glossário. Pelo acordo da língua portuguesa, o último acordo, ele já não tem mais o hífen. Então, qual foi a base que você usou aqui e sobre qual idioma a gente está tratando esse mini glossário? É verdade, Rosimeire. Falando mesmo da questão do acordo ortográfico, eu diria que o acordo ele continua estando em volta muita polêmica dentro do contexto da própria CPLP. Porque, por um lado, Portugal capitula diante do Brasil, que é o maior país com o número de falantes da língua portuguesa. Isso. Entretanto, os países africanos não foram tidos, muitos deles não foram tidos nem achados, porque o acordo foi negociado pelas academias de letras do Brasil e de Portugal, não é? Então, vocês não participaram do acordo? Diretamente, não. Nós somos subscritores do acordo. Moçambique e tantos outros países africanos. Em África, por exemplo, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Isso. Não é? Mas Angola e Moçambique ainda não aderiram ao acordo. Não é? Entendi. Que estamos a falar do acordo de 1990. Isso. Não é? Então, por quê? Porque o acordo ortográfico é uma questão política. Ele não resolve os problemas linguísticos assim. Veja que mesmo com o acordo ortográfico, a palavra, por exemplo, úmido, aqui no Brasil continua sendo escrita com U. Isso. E na norma europeia é H. É H, Isso. Então, o acordo não vai resolver os problemas, mas minimiza, portanto, entre aspas, alguns dos problemas. Agora, aqui vem um mini glossário, porque nós em Moçambique estamos, eu até diria assim, Moçambique está, do ponto de vista do uso do português, estamos numa situação muito complexa. Porque o país ainda não aderiu ao novo acordo ortográfico, nós já estamos a usar o acordo ortográfico de 1945. E temos uma norma europeia que ela gera os usos da língua. Então, este é um grande debate que creio que os linguistas, os mais renomados, deverão tentar resolver, porque, de facto, não é fácil. Não é? Mas nesse mini glossário trago palavras de português e também das línguas banto. Não é? Por exemplo, uma das coisas que eu diria
bichar. Aqui no Brasil é uma palavra obscena, não é? Para nós, no português de Moçambique, esta palavra significa o quê? Formar fila. Raramente... Ah, sim. Portugal, bicha é fila. Em alguns círculos de Portugal, sim, bicha é fila. Então, verbalizamos. A palavra bicha, que era um nome, ficou um verbo, que é o verbo bichar. Perfeito. E Lídia, olha, a gente tem aqui umas perguntas. O Melordino, ele está perguntando o seguinte: mestre, olha, ele te chama de mestre. Meu colega. Obrigado, Melordino. No segundo capítulo do seu livro, na página 75, faz uma abordagem introdutória mostrando que Moçambique sofreu um processo de aculturação. Em que contexto podemos falar de aculturação, sabendo que durante a colonização as línguas dos indígenas foram completamente desvalorizadas? Ademais, após a independência, herdamos a língua portuguesa como oficial no contexto da unidade nacional. Né? Que foi aquilo que a gente colocou no início. Né? Muito bem, é verdade. Obrigado aí, caro mestre Melordino. De facto, o que é a aculturação? A aculturação é o processo a partir do qual determinadas comunidades elas são incorporadas, não é, numa outra cultura, ou então incorporam outras culturas. Agora, no contexto histórico moçambicano, ele é um historiador, inclusive, a população foi aculturada por meio da língua portuguesa. Através do quê? Através do Estatuto Missionário. Não é? Além disso, através da Concordata, assinada, portanto, em 1940, que dava à Igreja Católica os poderes de quê? De tocar para frente o ensino usando o português. Totalmente impositivo. E totalmente impositivo. Então, a língua serviu de elemento de aculturação. É verdade que depois da independência, o português foi adotado por todos aqueles fatores que eu já havia dito, sim, como instrumento para consolidar a unidade nacional. Agora, o Francisco Mauro, ele queria saber, qual a sua opinião, qual seria a opinião do autor sobre o cotejo, modernização de uma língua e manutenção da cultura dessa língua? É uma pergunta dupla, não é? Em que, por um lado, não há como uma língua ela dissociar-se de todos os seus artefatos históricos. Então, o português de Moçambique, ele ainda mantém, é modernizado para o contexto sociocultural e linguístico moçambicano, mas ele também continua a manter, porque é assim a vida. Não tem como você retirar tudo. Perfeito. Não é? E a Rosalina, ela falou que concorda com ambas com relação à língua culta e às normas, né? Embora com respeito aos dialetos ao falar. Ou seja, tem que haver sim uma norma culta, né? Mas é lógico que a população vai mudando a língua. Então a gente tem lá o padrão, né? A norma como um todo. Mas na medida em que aquelas palavras novas, expressões, gírias, elas vão se tornando mais populares, os próprios dicionaristas, lexicógrafos, eles vão introduzindo essa palavra nos dicionários, elas passam a incorporar o idioma como um todo, né? Então, quer dizer, a gente está em constante mutação na língua, na verdade, né? Agora, Ilídio, a gente está já no finalzinho do programa e a gente queria ver se você tem uma mensagem final e agradecer, lógico, né, sua participação. Olha, Rosemary, muito obrigado à Epígrafe. Queria dizer que Políticas Linguísticas e Nacionalização do Português de Moçambique, com prefácio da Maria Helena Pires Santos, foi minha orientadora, está disponível. Continua sendo vendido em Moçambique, foi vendido aqui, continua sendo vendido na livraria da Epígrafe. E muito obrigado também ao vasto auditório que nós tivemos e a interação que tivemos também de várias plataformas. Vejam só, a ponte permitiu que chegássemos a Moçambique. Pois é, que obrigado bacana. Obrigado a todos, né? E muito obrigado pelo convite. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Sexta-feira que vem, mais um livro, mais um autor, mais um debate. Até lá.